Olá, olá, boa noite, Elaine. Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo sempre. E aí, como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus. Convido vocês a gente estar na presença. E como que a gente traz presença? Por meio da nossa respiração. Exato. Então, eu vou pedir para que vocês se concentrem na respiração. Se quiserem, coloque a mão no peito, feche os olhos e perceba o ar entrando pelo seu nariz, fazendo uma respiração profunda, respirando pelo nariz profundamente e soltando pela boca. Mais uma vez, respira profundamente. O ar que entra nutre tudo que é necessário. O ar que sai libera tudo que não serve mais para o seu corpo. Perceba seu coração. Mais uma vez, respira profundamente. E solta o ar, trazendo presença para o aqui e agora. Gratidão é só o Lindeza. que é, né? É o aqui e Com agora. certeza. É o que tem de melhor no mundo. Com certeza. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, hoje o assunto vai ser a ansiedade nas relações. Quem sentir que faz sentido esse assunto, ou que tem alguém passando por alguma situação de ansiedade, que quer saber um pouquinho mais, compartilha, que é sempre importante a gente saber um pouquinho mais, né? Ainda mais com cuidados emocionais, com cuidado com a gente mesmo, na nossa saúde. Tem uma galera do Eric aqui, então a gente vai se apresentar, tá? Elaine, terapeuta holística, estou atuando desde 2015, tá? Na área de autoconhecimento, especializando aí na área de relacionamentos, trazendo aí a ênfase que a vida é se relacionar e o relacionamento mais importante que a gente tem que ter é conosco mesmo. E o meu objetivo é a gente trazer a nossa originalidade do nosso eu interior, que a gente se perde às vezes no meio do caminho. Então, a minha missão, meu propósito é esse. Tenho várias ferramentas que eu trabalho e disponibilizo nos meus atendimentos. Então, para quem sentir e quiser, estou inteiramente à disposição. E eu senti trazer o Eric, que eu conheci numa caminhada aí, apresentada por uma amiga, fiz um atendimento para ele, e eu senti que ele estava numa busca aí também total aí no autoconhecimento. E eu falei assim, vou convidar ele para falar desse assunto, já que ele se especializou, que eu acho que é um assunto tão importante a gente está trazendo. Então, passo a voz para o Eric, para ele se apresentar. Quem é o Eric Parisi? Vamos lá. Boa noite a todo mundo que se chega aqui para nos assistir. Eu sou Eric Parisi, o Eric Parisi. Ele é psicoterapeuta sistêmico. Eu tenho mais um monte de coisa aí de formação, mas no que nos importa aqui, eu sou psicoterapeuta sistêmico formado aí pelo Instituto Veríssimo, ao qual tenho imensa gratidão de fazer parte dessa equipe. E procurei, dentro da minha formação, me especializar dentro da ansiedade e da depressão, os transtornos ansiosos e depressivos, né? Estou aí nessa caminhada ajudando pessoas porque, assim como a Elaine disse, minha missão de vida é ajudar pessoas, né? E eu fico incomensuravelmente feliz em poder proporcionar o bem ao próximo, fazer o bem às pessoas e ajudar nessa caminhada. Holisticamente falando, eu também tenho uma abordagem no meu processo terapêutico. Eu sou estudante aí há muitos anos já de física quântica,
Então, eu tenho uma abordagem quântica para aqueles que se interessam e têm afinidade com o assunto. Então, nas minhas sessões terapêuticas para aqueles que têm interesse, eu falo bastante sobre as questões quânticas, energéticas, vibracionais, desde lei da atração e tantas outras questões que fazem parte do nosso universo, né? Nosso universo não é somente esse 3D que a gente vê e consegue tocar aqui, não. Ele é muito maior e mais profundo. E a gente, quanto mais consciência e entendimento tem desse tipo de realidade, né? Porque é a nossa realidade, mais bem a gente se relaciona com isso, mais bem a gente se relaciona conosco. Consequência é se relacionar com excelência com aqueles que estão à nossa volta. E é isso. Muito, muito bom. Gente, temos uma surpresa para vocês. No final, o Eric vai nos presentear aí com um exercício para redução da ansiedade, tá? No finalzinho aí a gente vai estar trazendo para vocês esse presente, tá? Importantíssimo. Super exercício para ajudar. Eu ensino a todos os clientes que eu atendo que têm aí transtorno de ansiedade e tenho resultados excelentes, tenho relatos, assim, depoimentos de pessoas que não conseguiam dormir direito e praticando o exercício simples, conseguiram, assim, transformar aí as suas noites de sono em períodos muito mais agradáveis. Eu vou ficar muito feliz em dividir essa de tantas outras ferramentas que existem para as pessoas que têm esses probleminhas de ansiedade aí, a superar aí essas jornadas, e principalmente as crises, né? Que as pessoas que têm ansiedade têm aí os picos, as crises ansiosas, e realmente exercícios como esse, que não é só para dormir, você pode fazer a qualquer momento do dia quando você sentir necessidade. Ajuda a acalmar, a nivelar, a trazer consciência e diminuir essa crise de ansiedade. Legal, vai ficar para o finalzinho isso aí, esse presentinho. Gente, por que que eu trouxe esse assunto ansiedade para cá? Eu já tive ansiedade, já tive crise de ansiedade, já tive uma depressão, já passei por todo esse processo, tá? Que gerava uns picos, os gatilhos de crise de pânico junto, então muitas coisas misturadas. E por eu ter passado por essa caminhada, hoje eu observo as pessoas que chegam até mim que também estão passando por essa situação. Eu falei, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. Às vezes as pessoas não elas falam como se sentem, às vezes têm vergonha de falar que sentem aquilo, mas, gente, hoje 20 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade e muitos estão medicados. Só que nosso corpo tem o poder da autorregulação, é só a gente trazer um pouco o estado de presença, tá? Exato. E entre outros fatores, né? A gente sabe, não é tão simples assim. Não estou falando que é só isso, mas é a base, né? E, mediante esse assunto tão delicado, por situações que eu já experimentei e foi tão complexo eu sair desse lugar, porque, gente, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente não sabe o que fazer, às vezes, quando a gente não tem informação. Exato. Então, assim, o presente que o Eric vai dar é uma ferramenta para a gente poder voltar daquela crise também, tá? É isso que eu queria estar até alertando vocês. O quão importante é essa ferramenta, esse presente que vai chegar aí. Mas o outro motivo maior aqui dessa questão de estar falando sobre isso é aclarar para as pessoas que tudo, em algum momento da vida, pode ter essa crise de ansiedade. Ninguém é privilegiado que nunca vai ter, ou que já teve, ou que tem muito tempo. Nós somos humanos, estamos suscetíveis a essa situação, né? Essa questão, esses acúmulos emocionais que a gente não consegue liberar e que vai causar em algum momento a crise de ansiedade.
ansiedade. Por que que a gente trouxe nas relações? Aí eu venho aqui fazer uma grande pergunta com o nosso Eric para a gente desenrolar o nosso assunto. Né? Eric, em um relacionamento de casal, por exemplo, né? Que eu falei na relação, né? Uhum. A relação em si, ela é um causador da ansiedade no indivíduo? A pergunta, ela é bem, né? Vamos lá. Sim, os relacionamentos, eles podem causar ansiedade, sim. A grande questão é não só os relacionamentos amorosos, né, conjugais em si. Todos os tipos de relacionamentos, eles podem nos causar ansiedade, né? Eu vou dizer causar nesse momento, mas vamos contextualizar e aproveitar a sua fala, né? Entenda que num plano cartesiano da vida, a gente tem nos extremos assim, ansiedade, depressão. A gente tem um estado de paranoia, de psicose e um estado de fantasia. É perfeitamente normal um ser humano ele transitar entre momentos ansiosos, momentos de depressão, momentos de paranoia, momentos de fantasia. Como assim, Eric? Você recebe uma notícia ou você recebe uma informação que vai acontecer alguma coisa. Ter um pouco de ansiedade é normal. Ficar ali, né, naquela expectativa que vai acontecer alguma coisa. Mas tomar-se disso e tornar isso a máxima da sua vida, do seu dia, daquele momento, não. Então, eu transitar entre uma fase mais ansiosa por conta de um momento, uma situação, uma informação, uma notícia, ou recebi uma notícia também, alguma situação não muito legal, e eu caí, ter um pouco de depressão, também é normal. Notícia de um falecimento de alguém, alguma coisa não muito boa acontece, a gente fica um pouco mais quieto, mais depressivo, é normal, né? A gente ficar mais pro lado paranoico, no sentido de preocupado com possíveis acontecimentos. Eu vou viajar, pode acontecer acidente? Pode, mas eu não posso ser paranoico, né? Eu vou fazer uma situação que tem um risco, eu entender esse risco, ok. Eu ficar na paranoia de que, meu Deus, é só a desgraça do mundo. Não. Da mesma coisa na fantasia. A paixão, né, o encantamento, ele nos leva para o trânsito da fantasia. Então, transitar entre a fantasia, a paranoia, a ansiedade, a depressão é perfeitamente normal. A pessoa só fica ali no ponto zero se ela está morta. Porque ela fica inabalável, né? Então, assim, todo mundo que está vivo, né, está suscetível a se manifestar ali um pouco mais disso ou daquilo de acordo com a influência externa. Então, os relacionamentos, numa maneira geral, elas podem nos trazer momentos de ansiedade. Mas aí vem uma grande questão, né, Elaine? Será que o relacionamento me deixa ansioso ou eu fico ansioso com o relacionamento? A ordem dos fatores altera completamente a lógica e o produto. Exato. Aí é a grande questão. Como assim? Né? Contextualizando um pouco mais. O relacionamento tem poder sobre mim, ele me domina, ou eu estou em um relacionamento? Eu domino o relacionamento de certa forma. De novo eu digo, os relacionamentos eles têm poder de nos colocar em momentos de fantasia, de paranoia, no sentido de preocupação, né? Um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de depressão. A gente pode transitar dentro da nossa vida, nos relacionamentos, de diversas maneiras possíveis, mas disso transformar-se, no caso,
numa patologia, num transtorno ansioso, aí já não. Entenda que um relacionamento, ele nos traz esse transtorno ansioso, sim, se nós permitirmos que o relacionamento nos controle, nos comande. Então, se eu dou poder, no caso nos relacionamentos, sejam afetivos, amorosos ou de amizade, seja lá qual a ordem for, uma pessoa, eu me relacionando, aquela outra pessoa só me coloca em estado ansioso se eu permito, se eu me ponho em ansiedade com a situação. Então, o estado de consciência, ele é fundamental para que esse tipo de problema aconteça ou não. Entenda que, de novo, tem o que é normal e, infelizmente, o que está se tornando comum. Como você bem disse, o Brasil lidera o topo do ranking de ansiedade do mundo aí, com mais de 10% da população com transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela tem vários níveis diferentes, né? Tem os níveis mais severos, que precisam de intervenções psiquiátricas, medicamentosas, e tem os níveis intermediários e mais leves, onde os processos terapêuticos por si e só conseguem ajudar bastante a pessoa. A gente não descarta e não ignora a necessidade de intervenção médica e medicamentosa em casos extremos, né? Mas, de fato, a gente não tem que pensar que isso não é tão comum, né? Mas normal não é. Infelizmente, a gente tem essa mudança de chave aí, de senso comum para o que é normal. Mas, enfim, acho que eu respondi bem a sua pergunta aí, sim. Os relacionamentos podem nos deixar ansiosos, sim, a maneira que nós permitimos que esses relacionamentos nos deixam ansiosos. Em geral, né, o que traz ansiedade, pelo menos assim, da minha experiência, né, e dos clientes que me chegam também, são acúmulos de emoções mal resolvidas, né? E o que acontece? As minhas crises de ansiedade se deu também por meio de uma questão de relacionamento do qual eu permiti a pessoa como se fosse uma forma abusiva de lidar, sabe? Devido a uma situação que eu estava passando e aquilo foi me reprimindo, né? Eu me permiti, né? E aquilo foi, eu não tinha mais voz, eu não tinha mais poder de debater a informação, e aquilo cada vez eu fui me apagando, eu fui me desequilibrando emocionalmente. Aí quando a pessoa já falava com você, você já estava chorando, você não tinha nem mais voz para falar. E quando você achava que você ia sair daquela situação, você se fechava cada vez mais, porque você já não tem mais força para lidar com aquilo. Aí você acaba o quê? Desistindo. Daí você se fecha cada vez mais. E quando você se fecha, você está totalmente desequilibrado emocionalmente. Você não se permite mais. É uma tristeza profunda. Você não sabe o que está acontecendo, é uma angústia, é uma coisa assim que parece que sua vida não faz mais sentido. E quando alguma situação você já começa a ter, ficar fora da presença, né? Ali você começa a projetar coisas futuras, que é a imaginação, né? Você começa a projetar coisas futuras que nem tem possibilidade de acontecer, né? E aquilo vai te trazendo a crise. Né? Porque, eu tenho que sair, agora eu tenho que dirigir, tenho que pegar trânsito, vai chover, que eu tive essa questão, tá? De estar em trânsito, encher de água, e eu desenvolvi uma crise de pânico nesse sentido também. Então, quando tem os gatilhos, né? Que você passa por medos profundos, e aquilo ali te leva para aquela situação. Então, às vezes, só de você ter que sair para cruzar uma cidade, às vezes você fala assim, olha, mas eu acho que vai chover, aquilo já te dá uma crise de ansiedade antes de você pensar em sair. E daí você não curte o trajeto, você não curte o que você ia fazer, você fica preso, a sua mente fica presa naquela imaginação do que você criou e você não consegue sair dali. Exato. E o seu
físico fica ali também, né? Te dominando Exato. de forma que você não consegue sair. Fica no looping, né, Eric? Esse que é o louco, né? O processo ansioso, ele tende a nos deixar refém, né? E, Uhum. infelizmente, quando nas relações nós damos poder às outras pessoas para nos deixar ansiosos, né? Para ficarmos ansiosos com essa situação, automaticamente eu estou transferindo o poder sobre mim a outra pessoa. Então eu deixei de controlar a minha vida e estou num barquinho à deriva. E aí a gente fica super suscetível e à mercê dessas influências externas, né? No caso do seu trauma em específico aí, da enchente e tudo mais, a situação de pânico e o risco iminente de morte ali, de afogamento, seja lá do que for, isso gera um trauma muito grande, você já associa. Então, aciona o nosso cérebro reptiliano e a gente trava. Então, É perigoso. risco, Traz ele. o risco iminente de morte é um dos gatilhos mentais que dispara o reptiliano e a gente não processa. A gente não respira direito, a gente não processa e a gente só reage. E geralmente Aham. reage igual ao quê? O reptiliano aciona, a gente reage igual ao animal, né? Uhum. Então, literalmente, a gente fica sem controle de si. Sim. E aí a gente volta no começo da nossa conversa. Relacionar-me melhor comigo mesmo impede com que as outras pessoas me controlem, seja lá pelo Exato. que for, né? Uhum. E, infelizmente, no dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, seja numa relação profissional, amorosa, o que for, pelas necessidades, condições de momento, nós nos vulnerabilizamos. Sim. Abrimos em vulnerabilidade, seja profissional pela questão financeira que a gente tem, a insegurança, o medo do mundão aí afora, nos relacionamentos também pelos medos de ficarmos aí sozinhos, Uhum. e aí a gente vira, como disse a Gisele aqui no comentário, né, e a gente tenta virar robô, né, Isso. literalmente. Somos humanos que tentamos viver como robôs. E, infelizmente, o nosso século XXI, ele vem com uma onda tecnológica, a era da tecnologia da informação em tempo real. Então, hoje em dia, a gente fica conectado na internet. Existe uma estatística que diz que os brasileiros, no geral, eles ficam, em média, 10 horas conectados na internet, considerando trabalho e tantas outras coisas, recreações digitais, aí, entenda recreações como redes sociais, jogos e afins. Uhum. E esse excesso de informação gera um processo ansioso na gente. A gente vê criança hoje em dia com uma tela de tablet ou de celular na mão assistindo um desenho. Aí ele está vendo um capítulo ali da Galinha Pintadinha, pequenininho, não sabe nem falar, mas está assistindo a Galinha Pintadinha. Aí ele não está achando legal, ele faz assim, arrasta o dedinho para o lado e muda o capítulo. Então, assim, é um processo ansioso que a criança não espera nem terminar aquilo para começar outro. Então, a ansiedade ela já é programada na nossa mente desde pequeno. Então, como disse a Gisele, sim, somos humanos e Uhum. que, por uma questão global, nós somos forçados a viver como um robô nessa nossa 3D aqui maravilhosa chamada plano material, né, Sim. terrestre. Então, assim, temos que ter muito cuidado com isso, muita atenção e Sim. não nos deixar levar, né? Com certeza, a busca do autoconhecimento é fundamental, Vânia, né? Totalmente. Nós devemos cada vez mais e melhor buscar aquilo que faz sentido para nós, para Uhum. nos desenvolver. Eu não sou um ET, diferentemente de você, assim, eu não sou um ET no sentido que eu não sou diferente de você, né? O que me levou para a área da psicoterapia, para o desenvolvimento pessoal, né, para o autoconhecimento profundo, ao ponto de me colocar aqui ajudando outras pessoas, foi que, você bem disse no começo da live, a gente se conheceu num processo terapêutico que você oferece
que é sensacional, super recomendo para todo mundo e me fez muito bem. Eu estava muito perdido ali naquele momento da minha vida, uns 3 anos atrás, 2 anos, e me trouxe bastante estabilidade. Estabilidade suficiente para eu poder olhar para mim e ver que eu estava numa vida incoerente. E aí eu tive lá a minha onda baixa de depressão, né? Normal. E aí busquei me entender. Passei por outros processos terapêuticos, né, dos quais eu só coleciono coisas maravilhosas. Fiz questões intensivas aí que me ajudaram a refletir, a desenvolver um pouco mais algumas questões internas. E aí, assim, quanto mais eu me conhecia, melhor eu me relacionava comigo mesmo, mais gostosa a vida ficava. E aí eu fiquei apaixonado por esse trem de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Vi que eu tinha e tenho ansiedade. Nossa, mas você é terapeuta? Entenda, eu tenho alguns pontos de ansiedade. E a gente tem sinais. Aquele negócio de ficar com o pezinho mexendo quando eu estou sentado, assim, balançando. Isso é sinal de ansiedade. Eu estou com a caneta na mão e fico apertando a caneta. Tec, 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 tec. Isso é ansiedade. Né? É uma manifestação de ansiedade, de inquietação. Uhum. Eu estou fazendo uma prova e eu começo a futucar a caneta, fico inquieto, mexendo a caneta. É normal, você está fazendo uma prova. Então, assim, eu não sou um extraterrestre porque eu tenho um processo ansioso durante uma situação. Né? E isso não é anormal. O que é anormal é eu viver num processo ansioso. Uhum. Né? Aí, na questão tecnológica que eu estava falando, a gente manda mensagem para as pessoas. Tem gente que é ansiosa, manda mensagem, viu que ficou online. Se não respondeu, meu Deus do céu. A pessoa rasga no meio. No relacionamento, gente, assim, do fundo do coração, nos relacionamentos isso é gritante demais. Mandei uma mensagem para o meu namorado ou para minha namorada, estava online e não me respondeu. Tem meme na internet com isso. Está online, está fazendo o quê? Que não está falando comigo? Mas é nesse ponto que as pessoas chegam. Mas isso não é só um relacionamento abusivo, é um processo ansioso absurdo. Uhum. Que as pessoas se deixam tomar por isso. Então, de novo, eu volto a dizer, existe ansiedade nas relações? Existe. À medida em que você se permite ficar. Né? Então, é normal ficarmos ali, recebermos influências ansiosas e ficarmos num estado um pouco mais, um pouco menos, sim, né? É normal. Não é normal eu manter o nível high ali, roer unha até ficar na carne. Eu tenho um amigo que comia unha que não dava para ver unha. Pois é. A Vânia até colocou aqui pra gente, ó, somos humanos, estamos humanos, né, Vânia? E acredito que todos em um momento temos um momento de ansiedade. Sim, gente, a gente nasce com isso, até por uma questão reptiliana, que a gente nasce para proteger a gente mesmo de alguma situação perigosa. Em algum momento ela pode ser mais exacerbada e pode virar um pânico, pode gerar uma depressão, mas ela, normalmente, em algum momento, ela faz parte da gente. Como qualquer outro tipo de sensações, emoções que a gente tem. A questão é equilíbrio. Deixar equilibrado essas sensações. E tudo que aflora muito mais e sai do equilíbrio tende a nos dominar. E a gente tem o domínio sobre as outras coisas. Então, quando a gente deixa as outras coisas nos dominarem, ou o externo nos dominar, a gente vai perdendo o nosso poder, né? A gente vai reduzindo nossa autoestima. Às vezes a gente, dentro de uma relação, às vezes a gente faz as coisas para agradar o outro, ou por dependência. Tem N fatores, né? E isso vai apagando a gente. Isso vai apagando a gente. Então, o mais importante, quando vocês se reconhecerem em momentos que está muito intenso o negócio, que passou do normal e você já não está se sentindo bem, é você buscar ajuda. Você buscar autoconhecimento. Você buscar
se compreender, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Eu, como Érica, a gente buscou ajuda. Eu Com certeza. sou terapeuta porque eu passei por esse processo. Eu posso encher minha boca hoje e dizer, eu sei o que você está sentindo, porque eu passei por isso. Exatamente. Exatamente. Olhar. Eu passei. E como o Eric falou, às vezes ainda passo. Sim, sou humano, né? Assim, estou humano, entendo isso, já passei por essas crises, mas aí a gente está falando bastante superficialmente, eu vou ser um pouco mais objetivo e direto, né? Ah, Eric, é muito fácil falar que as pessoas, a gente dá poder para as pessoas, né? Sim, e são nas coisas muito sutis. O que e acredito que a Elaine também faça bastante nos processos terapêuticos dela, é fazer com que o cliente que nos procura querendo ajuda, precisando de ajuda terapêutica, reflita sobre o tanto de poder e de influência que você está dando para outra pessoa. Como assim? Uma reflexão muito básica que eu sempre faço. Por que ao invés de julgar a outra pessoa, condenando o que ela está fazendo, sofrendo por antecipação com coisas, né? Porque o ansioso, ele de fato tem aquele bordão que o povo gosta de falar aos quatro cantos na internet, de que o ansioso vive no futuro, sofre antecipadamente. Sim, né? Mas e isso condena o nosso estado presente. Então, assim, numa maneira geral, nós temos que ter muito cuidado e nos ater muito a isso. Então, quando a gente está numa relação com alguém, seja profissional, afetiva, amorosa, enfim, ao invés de eu parar para julgar, condenar e criticar outra pessoa por conta de algo que eu estou sentindo, eu deveria fazer o quê? Refletir sobre por que eu estou sentindo isso. Uhum. A gente, no reptiliano, a gente reage. A gente não age. Então, aconteceu uma coisa no relacionamento. Fiquei estressado, ansioso. Ao invés de eu esculhambar com quem eu estou me relacionando, seja amorosamente ou profissionalmente, enfim, no dia a dia, ao invés de eu esculhambar outra pessoa, eu deveria olhar para o meu sentimento. Eu não tenho que olhar para outra pessoa. Qual a única coisa que eu tenho poder e controle no mundo? As minhas atitudes. Eu mesmo. Então, para que eu estou perdendo meu tempo para entender, julgar e criticar o outro? Eu tenho que olhar para mim. Então, o movimento dentro do processo terapêutico que acredito que nós fazemos é ajudar com que vocês, no caso, os clientes que nos procuram, reflitam. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa situação me trouxe essa emoção? Isso não só na ansiedade, no geral, né? Por que essa situação me fez sentir isso? O que ajuda muito no processo ansioso é analisar o que aconteceu e não julgar o outro, mas analisar o que sentiu, se olhar. Por que eu estou tão ansioso assim por conta dessa situação? Aí o reptiliano responde dentro dos primeiros 15 segundos. Porque ele fez isso, fez aquilo. Respira de novo. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou transformando isso nesse martírio, estacionado nesse processo? Né? Acabei de ver minha tia escrevendo ali que minha avó está assistindo. Oh, meu Deus. Que coisa boa. A lindeza da minha vida. Gente. Gratidão. Enfim, né? Mas assim, Elaine, nós devemos, de fato, dentro das relações, ao invés de vomitar aquele primeiro impulso, né, de morder, que eu gosto de associar o reptiliano ao instinto animal mais primitivo. Então, fizeram alguma coisa comigo, me deu vontade de morder, igual um bicho nervoso ali, ao invés de eu sair mordendo, não, para e pensa, por que eu tô com vontade de morder, de pegar, chacoalhar outra pessoa assim, né? Por que eu tô assim nessa ansiedade, querendo me virar do avesso, meu Deus? Então, a diferença de quem
se desenvolve no autoconhecimento, de quem está no processo terapêutico, eu, Elaine, nós somos terapeutas, mas também passamos por terapias. Sim. É fundamental que todos nós passemos para ajudar nesse processo. Nós estamos humanos para ajudarmos uns aos outros. Quem tem um pouco mais de luz, iluminar aqueles que têm um pouco menos de luz naquele momento ou naquela situação. Não é sobre um ser mais que o outro, somos todos iguais, estamos aqui para nos ajudar, cada um da sua forma. A diferença, né, Eric, que é assim, uns já trilharam uma quantidade de trajeto e o outro ainda está iniciando, então esse que está lá na frente pode pegar na mãozinha do outro Sim. e guiar ele até ele alcançar o mesmo nível. Exato. Esse é o intuito da terapia, gente, por isso que assim, ele trouxe um fato muito importante. Nós, terapeutas, estamos terapeutas, mas somos terapiados também, porque a gente tem o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento não para. Isso é ad eterno. Enquanto a gente estiver humano aqui, transitando pelo planeta Terra, Sim. isso vai acontecer. Estamos sempre em evolução, a gente não vai estar estagnado, como a gente fala também. A ansiedade, em todos os momentos, ela vai continuar surgindo na sua vida, só que você vai ter o autocontrole e o equilíbrio sobre você mesmo. É isso que o autoconhecimento faz, né? Exato. E a gente vai se conhecendo, a gente vai se empoderando, a gente vai tendo o poder de se controlar, Sim. a gente adquire ferramentas de como lidar com as situações, com as relações, com as pessoas. E essa pergunta Sim. que o Eric trouxe é básica. O que o outro está provocando em mim é do outro? Não é meu, porque está provocando em mim, não é do outro. Exatamente. Então, questão básica. Por que eu estou me sentindo assim? É fundamental, gente. Essa Exato. Pergunta aqui, eu costumo falar muito sobre isso, assim, na nossa infância, nossos pais só fizeram o que sabiam, mas algo que não foi feito na nossa infância, que quem é pai hoje, eu acho que poderia observar isso, pergunta do seu filho como ele se sente. Às vezes ele está chorando porque ele está triste, às vezes ele está chorando porque ele está sentindo alguma coisa. Então, perguntar, você está sentindo alguma coisa? Qual é o seu sentimento? Como você se sente hoje? Né? E isso é de suma importância para a gente começar a entender o que a gente sente, que emoção é essa que está chegando? Né? Como que você vai trabalhar essa emoção? Porque, gente, criança fica triste também, adulto fica triste, todo mundo tem seus momentos, porque situações acontecem o tempo inteiro. Só que quando essas emoções não são controladas, pode chegar ao desenvolvimento de uma ansiedade incontrolável. Exatamente, indubitavelmente. Com certeza. Então, aproveitar o seu gancho aí e dizer que, infelizmente, eu costumo fazer um trocadilho meio bobo de que é raro, mas acontece muito, né? Então, os pais, de uma maneira geral, aí, eles, contrariamente a isso que você acabou de dizer, eles dizem o quê? Menina bonita não chora. Aí o que já cria ali na cabeça da criança? Eu tô chorando, então eu sou feia. Homem não chora. Eu tô chorando, eu não sou homem. Então, assim, eu já privo a reflexão sobre o sentir, sobre o sentimento, crio um trauma. Então, assim, infelizmente é raro, mas acontece muito, né? Sim. No dia a dia. Sim, então, rotula, né, a criança, ela fica com aquela crença ali dentro dela que isso não pode, aquilo não pode, porque tudo está sendo formado naquele momento. Exato. É muito comum, né? E não perguntar. Então, de fato, com certeza, perguntar para a criança o que ela está sentindo, por que ela está desse jeito, faz bastante diferença. Assim como nos relacionamentos. Como a nossa live fala bastante de relações e relacionamentos aqui, as pessoas às vezes se põem em ansiedade na hora de ter diálogo, né? As pessoas não têm diálogo. Infelizmente, elas se relacionam, mas elas não dialogam. E o advento da tecnologia deixou a coisa ainda pior, né? Porque é um tal de discutir pelo WhatsApp que, meu Deus do céu, mas tá na mesma casa, tá um batendo boca com o outro pela internet. Olha, eu vou até pegar um gancho aí. Tem vários fins de relacionamento que se dão pelo WhatsApp ultimamente. As pessoas nem têm um relacionamento na cara a cara.
Estou sendo Exato. por WhatsApp. Olha que situação. Exato. Ah, eu terminei com ela, mandei um WhatsApp, uma mensagem para ela falando que acabou. Pô, legal, hein? Olha o nível de relacionamento, né? Tá se relacionando com quem? Mas enfim. Mas Na questão. a tecnologia, né? Como vai É, levando as coisas, né? As pois pessoas vão é, perdendo o tato de tudo. tudo. Mas é proposital, né? Esse advento e esse aumento da questão tecnológica, ela vem para nos tornar preguiçosos, para nos distanciarmos uns dos outros, criando redes de relacionamentos sociais que só nos tornam mais distantes. E o pior, né? Que nem o Instagram, ferramenta linda, maravilhosa aqui para nós trabalharmos, mas nos põe num processo ansioso no geral, né? Coloca as pessoas, não me põe, nem você, porque já conseguiu entender essa dinâmica, mas é muito comum as pessoas ficarem ansiosas, não é normal, é comum, né? Em ficar olhando ali os blogueiros da vida, né? Tem artistas por aí, no geral, pô, a pessoa vive comendo antidepressivo, ansiolítico, para poder ficar sorrindo ali com a cara bonita, mas a pessoa não tem um relacionamento com ninguém há séculos, não consegue, tem N problemas de autodesenvolvimento, de autoestima, entre outras coisas. Blogueiros aí, e não só blogueiros, artistas, né? Sim. Eu até tenho resistência em chamar esse tipo de gente de artista, porque canta 2, 3 músicas aí, e o povo fica ali naquelas coisas da vida. Ah, Maria, né? Mas enfim. São cantores, vai. Que tem aí vários artistas de TV que têm esses problemas. Mas voltando aqui no que eu estava dizendo sobre os relacionamentos. O diálogo. As pessoas às vezes se colocam em processo ansioso na questão do diálogo. Ah, que não adianta, que eu já falei, que não sei o quê, que não resolve. Aí como é que você conversa? A pessoa fez alguma coisa que você não gostou, eu solto o meu pitbull do reptiliano para morder a outra pessoa. Ah, que você não tá vendo, que você faz isso, que você faz aquilo, que eu não acredito, que piriri, pororó. Mas só critica e bate no outro. Uhum. E aí eu venho na terapia e só faço uma pergunta. Em que momento você falou como que você estava se sentindo? A pessoa, oi? Não, porque se é um relacionamento entre duas pessoas que não são inimigos, não tem o propósito ali de matar um ao outro, né? Não faz parte da cadeia alimentar de que um tem que comer o outro, né? Em que momento que você parou nesse relacionamento para falar assim, olha, você fez isso, 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 e eu me senti assim. É uma coisa bem simples, né? O diálogo. Quando que eu vou ter esse diálogo? Com certeza não é no olho do furacão. Exato. Yasmin, você, ó, minha terapeuta, olha que orgulho, gente, de estar sendo assistido por ela. Então, assim, em que momento que você, dentro de uma relação, parou para falar o que sentia? Uhum. Não, só se preocupou em morder outra pessoa. Então, assim, nós nos colocamos em estado ansioso. Ah, mas se eu falar isso, não vai resolver. Mas você falou? Nunca falou. Nunca. Mas tá há 10 anos casado. É raro, mas acontece muito. 10, 20 anos de relacionamento. Ah, aquele, eu já tô de saco cheio, que eu não aguento mais, que faz isso, faz aquilo. Aham. Em que momento você disse como você se sente? Exato. Aí a pessoa fica ali. Só no estado de crítica e reclamação, mas não fala o que o outro causou nela, né? E aí, assim, se coloca, de novo, a pessoa se coloca em estado alto de ansiedade, porque a gente vai fazer uma viagem, mas sempre que a gente viaja, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Ele gosta de ficar escutando funk, e eu não gosto do funk. Sempre que a gente, vamos viajar, puta, que saco, viajar escutando funk. Ó, não tô aqui criticando funk não, tá? Tem gente que gosta e eu não julgo, né? Mas assim, que saco e tal, não sei o quê. Em que momento você chegou pra ele e falou assim, meu bem, sabe aquele tipo de música? A gente não podia escutar uma outra coisa que eu não acho legal, não me sinto bem escutando essa música. Não, já chega logo esculhando. Que você fica escutando essas merdas.
Então, o jeito que as pessoas se comunicam. Mas por quê? Exato. Porque não param para olhar o que sentem, não param para falar do que sentem. Então, Sim. as pessoas se colocam em processo ansioso. E com certeza, Elaine, o autoconhecimento nos traz musculatura emocional para eu, você e tantas outras pessoas que já têm um pouco mais de musculatura emocional conseguirem transitar entre os processos de ansiedade, depressão e tantas outras emoções que a gente tem, mas de uma maneira a se observar e a buscar entender o porquê sente, né? E a tirar o poder do outro, dos outros sobre nós. Exatamente. Exatamente. E é um processo, gente. É um processo. Cada um tem seu nível de tempo para poder assimilar tudo isso, porque somos seres totalmente únicos, diferentes, um de cada um. Cada um tem sua digital, cada um é diferente do outro. Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu método, cada um tem sua forma de entender. E tá tudo bem. A gente às vezes acha que, adulto fazer terapia, não sei o que. Eu falei, gente, todo mundo em algum momento vai precisar fazer terapia. É algo normal, saudável, vai te engrandecer como ser humano nesse planeta. Exato. E de repente você vai gostar tanto como a gente que a gente vai querer compartilhar tudo que a gente aprendeu para auxiliar outras pessoas. Exatamente. Mas isso está perfeitamente alinhado com a lei da responsabilidade, né? Quanto mais consciência, conhecimento eu tenho, mais responsabilidade sobre aqueles que não têm, eu tenho. Então, nós que temos mais conhecimento sobre uma determinada área, temos que fazer pelo próximo, né? De nada vale, adianta, e nada nos enobrece saber por saber e guardar dentro do nosso ser. Exatamente. E temos que trazer isso mais a fundo. Com certeza. Acho que é um da ideia. As pessoas complicam as relações, tudo que é conversado se resolve. André. O problema é que, André, o problema é que sempre tem uma da parte que não se dispõe a conversar e é assim a brigar. É aquela história, né? Quando não quer, dois não briga, mas sempre tem um que não aguenta a conversa e às vezes quer partir. É que às vezes um tá calmo e o outro tá querendo morder, como diz o Eric. O reptiliano ativado, né? Mas quando a gente chega nessa situação, as pessoas realmente complicam muito as relações, porque às vezes a gente não tá num estado que não tá bem para conversar naquele momento. E a pessoa também se respeitar e falar assim, a gente pode conversar depois, porque agora não vai dar. Agora vai dar ruim. Exato. Então a gente tudo faz parte do autoconhecimento, né, Eric? Porque se eu chegar num estado, de repente eu não tô legal, chega meu marido para querer falar comigo de algo que em alguma situação e eu não tô legal, vai dar ruim, gente. Então eu também tenho que pegar e falar assim, olha, esse assunto é melhor a gente não conversar agora, deixa eu dar uma volta, deixa eu me acalmar, depois a gente volta no assunto. Porque a gente tem esses momentos, né? Então, se o outro quer conversar aquele momento e você não tá bem para conversar, não se retira e eu vou, daqui a pouco a gente conversa a respeito. Eu preciso respirar um pouquinho, preciso dar uma volta. E isso é totalmente normal, gente. As pessoas não têm que ser na hora ali, senão entra em choque. Nós não temos que ter a resposta na ponta da língua, nós não temos que ter a resposta de bate-pronto ali no imediato. O imediatismo é um processo ansioso ali do ser, né? De querer para ontem. Então, assim, né? Nós temos que nos condicionar e nos entender nesse sentido também. Eu não tenho obrigação de responder um diálogo com um companheiro, uma companheira, um amigo de trabalho, enfim, na hora. Não, eu não tenho. A não ser que você trabalhe na emergência hospitalar, né? Que aí são outros 500. Né? Aí tem que ser assim, senão morre. Mas, no geral, a pessoa tá ali numa vibe de querer conversar e você não tá legal. Olha que bonito você virar para a pessoa e falar assim, olha, eu adoraria conversar com você sobre esse assunto, mas eu não tô legal agora para falar sobre isso. A gente pode conversar depois? Ah, não. A pessoa já vira mordendo. Pô, você não tá vendo que eu não tô assim, que não sei o que você vai falar? Legal. Né? Muito
muito legal. Mas, enfim, acontece. A questão que a Gisele escreveu sobre saber se comunicar eliminando os ruídos, né? Hoje em dia, eu digo que você conversar com uma pessoa que está na sua frente, olhando nos olhos, sem a interferência eletrônica, porque hoje o demônio das comunicações interpessoais presenciais são as interferências digitais, né? Então, é demonstração de carinho, sim, é demonstração de amor. Inclusive, eu trabalho na área de atendimento empresarial, aí, como consultor empresarial, e a gente trabalha com um livro chamado Monge Executivo, né? E é um clássico mundial aí da administração, e nele fala que o bom líder é aquele que olha nos olhos dos funcionários, ouve os funcionários, mas de maneira exclusiva. E Exato. isso é uma demonstração para um liderado, no contexto do livro, de amor, de Exato. carinho. E, assim, o livro fala do contexto empresarial, mas na nossa vida, Gisele, a gente está conversando com alguém, a gente tem que largar o que está fazendo ali e prestar atenção na pessoa. Se o que eu estou fazendo no telefone é importante, eu não posso largar nesse momento, eu não tenho que ser, eu vou dizer indelicado, né? Porque a vontade de falar umas palavras diferentes. Mas assim, eu não vou ser indelicado de chegar e falar para a pessoa, vai falando aí que eu estou prestando atenção. E fica assim, né? Futucando. Não, desculpa. Tá falando comigo, começou a mexer no celular, eu paro de falar. Não, pode continuar falando. Não. Termina o que você está fazendo aí, depois eu converso. E nos relacionamentos é muito normal. Infelizmente, isso acontece. Tá ali o casal, aí um tá falando, o outro tá ali assim, ó, com o dedinho, passando o feed. É fundamental o respeito e estar presente para o outro. Quando a pessoa não está presente, você vai estar conversando sozinho. Não adianta, vai entrar aqui, não vai nem processar. Então, quando vocês quiserem, uma dica super bacana, hein, ó. Quando vocês quiserem conversar algo muito importante, chame a pessoa, desligue todos os eletrônicos e fique olho no olho e conversem. E converse honestamente, sem julgamento. Pratique a comunicação não violenta, né? Que é estado de presença, é perguntar como o outro se sente com relação ao assunto que vai ser abordado, se ele está preparado para a conversa. Como que você vai lidar com tudo isso, né? Sim. E o outro também. Você tem que saber receber o outro para a conversa. Exato. É uma conversa de mão dupla, gente. Então, é ambas as partes. Gente, isso é um treino. Isso não é... A gente não nasceu fazendo isso. A gente sabe que no dia a dia, nossos pais, muitos não tiveram essa formatação de educação que foi passado para a gente de outra forma. E cabe a gente agora buscar o conhecimento que está à disposição para a gente poder tomar essa forma de diálogo. E depois transmitir aos nossos filhos, aos próximos, sabe? Para poder mudar essa cultura de não presença numa conversa. Isso gera ansiedade na pessoa, porque às vezes vão protelando uma conversa e vão protelando porque o outro nunca está presente. Ou porque o outro não prestou atenção no que falou. Sim. Mas então, essa desconexão assim, essa desconexão do presente, né, é um processo ansioso também. A pessoa quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu quero conversar com a Elaine, mas eu estou olhando aqui o feed de notícia e eu estou com a televisão ligada, escutando o noticiário. Eu vou ter uma conversa com o meu companheiro, a minha companheira ali, mas a televisão fica ali, um noticiário da Globo, lixo, ou né? Fica um noticiário ali vomitando um monte de asneiras, tirando a atenção, dividindo a atenção. E é um processo ansioso também de querer prestar atenção em outras coisas e não naquele momento presente. Então, se fazer presente é fundamental. E sim, assim como eu costumo dizer que
essencialmente olhar nos olhos, né? E quer Sim. conversar comigo no digital de uma maneira respeitosa, me liga. Ligação telefônica para mim hoje é declaração de amor, gente. O povo não tem paciência de ligar, tem gente que não atende ligação, né? Não faz uma chamada de vídeo aqui, bora se ver, conversar, assim eu dou atenção exclusiva para você e não fico futucando em outras coisas. Respondo a mensagem, vou lá, fico 3 dias mexendo na rede social, no joguinho, depois eu volto para responder. Então, assim, né? Se fazer presente. Mesmo distante, eu posso me fazer presente. É uma questão Sim. de importância, de prioridades e de não alienação. Enfim. Você falou essa questão, né, de ligação, eu comecei a rir porque ultimamente você tem que ligar para as pessoas, você tem que avisar para elas se você pode ligar. Eu cometi várias gafes porque eu não estava fazendo isso. Eu simplesmente Nossa. feliz aniversário, tudo bem com você? Ah, eu não posso falar, tô em reunião. Ah, eu tô não sei aonde. Eu falei, nossa, gente, agora tem que perguntar para poder ligar, eu tô ficando sem educação. Vou agendar. Posso agendar uma ligação com você? Literalmente é esse o ponto que a gente chega. Então, assim, as ansiedades... Exato. As ansiedades nos relacionamentos, elas se dão de diversas formas, né? Existe, sim, elas são maiores e mais gritantes a maneira que nós nos permitimos ficar, assim, né? Sim, a ligação assusta o povo, com certeza, né? Exatamente. Eric, a Yasmin colocou uma pergunta aqui sobre... deixa eu ler aqui de novo, que me caiu. Como criar uma conexão dentro da relação, né? Eu acho que está bem isso que a gente falou, estar em estado de presença, exato, né? Um olho no olho ali, ter essa conexão, não deixar um momento só para aquela conversa, sabe? Estar totalmente presente, isso é como você falou, né? Isso é uma declaração de amor, né? Você deixar aquele tempo para aquela pessoa, né? Para você conversar e estar totalmente ali, olho no olho, e manter aquela conversa. Acho que isso conecta, né? Você vê a disponibilidade exato, do outro em estar te atendendo e estar conversando com você e ter essa troca, né? Isso conecta hoje em dia, né? E eu vou um pouco mais a fundo. Você não precisa estar perto, presente, para se fazer presente na vida de alguém. Sim. Você se faz presente na vida de alguém quando você dá atenção para aquela outra pessoa. Eu tive um relacionamento que começou à distância, né? Eu tenho, eu estou noivo, em breve me casarei, e o meu relacionamento, ele começou à distância. Hoje a gente mora junto, né? Então, assim, mesmo distante, na frieza da tecnologia, a gente consegue se fazer presente dando atenção, prestando atenção naquela pessoa, no que ela está falando comigo, conversar sobre o assunto da outra pessoa, ouvir, demonstrar interesse, mas eu consigo fazer isso se eu fico falando com a pessoa e com mais 2, 3 contatinhos? Não. Eu consigo fazer isso se eu estou falando com a pessoa jogando videogame? Não. Eu consigo fazer isso se eu estou falando com a pessoa e mexendo numa rede social, fazendo... Não. Então, eu tenho que parar e falar com a pessoa, dar atenção, prestar atenção. O estado de presença não é só física. Aliás, nós estamos aqui fisicamente, né? Mas não somos. Né? Então, é isso. Lane, a conversa está muito boa, mas a gente já tem 1 hora de conversa, olha só. Você viu como passa rápido? Que delícia de conversa e vai fluindo, tudo com muita tranquilidade, muito bom, né? Gente, exato, tem perguntas? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram aportar? Gratidão profunda a todos que estão aí, ó. Estão no meu coração, colho todos aqui. Então, quero saber se vocês têm perguntas para a gente poder desenrolar aqui. Senão, a gente vai para o nosso presente aí, que o Eric vai estar trazendo para a gente. Vou dar um tempinho aí para vocês comentarem alguma coisa. E, Eric, você está atendendo online? Seus atendimentos são só online? Você está com escritório físico, por enquanto só online? Meus atendimentos são 100% online. Mesmo o pessoal aqui da cidade eu atendo online por várias situações. Eu tenho um trabalho tradicional, além da questão terapêutica, que me toma o horário comercial e às vezes até mais. Então, meus atendimentos são online
pela flexibilidade que eu tenho de atendimento com mais qualidade, né, de entrega. Atendo pessoas do país todo aí, do mundo inteiro, na verdade, tem gente de fora do Brasil também. Então, não temos limites geográficos, não. Como eu disse, nos fazemos presentes sem estar presente. A questão física para determinados atendimentos, ela é extremamente facultada. No atendimento online, a gente consegue fazer até a hipnose clínica na videochamada. Então, é perfeitamente possível. Sim. Então, estou 100% online. É algo que depois da pandemia, né? A pandemia veio trazer muitas dores, mas também trouxe muitos avanços tecnológicos para que a gente pudesse também expandir, né, os atendimentos online, né? Para mim, eu vim aqui para o Brasil passar um tempo aqui com os meus pais e alguns clientes eu até falei, e aí, vocês querem fazer presencial? Eles, não, vamos continuar no online, funciona bem. Verdade, verdade. E para mim tá tudo bem. Eu falei assim, se vocês quiserem, a gente, né? Ou seja, a sessão foi online, depois a gente marcou um café, então vamos café. Exato. Eu falei, não, tranquilo, tá tudo certo. E é bem o que o Eric falou, a gente atende mesmo, eu também, né, depois dessa questão da pandemia, totalmente online. Graças a Deus tem essas ferramentas maravilhosas para a gente poder estar usufruindo, né? Prazer todo meu, Vânia. Muito bom ter vocês Vânia aqui. é maravilhosa. Amo de paixão. Vânia, manda um beijo, um abraço pro meu irmão Betão. Vânia é um ser humano de luz demais. Ela, o Beto, são incríveis. Lane, vamos nós lá a nosso exercício. A nossa ferramenta aí. Bora Atenção, lá. né? Esse exercício, Elaine, ela gosta e ela começa com um exercício respiratório. Eu falei para ela que esse exercício que eu ia ensinar para controle dos picos aí ansiosos e também para ajudar a dormir, está perfeitamente alinhado com isso. É um exercício respiratório. Há quem chame a técnica de 4, 7, 8. É chamado assim não por um acaso, porque nós, num momento de ansiedade, nós respiramos errado, né? As pessoas ansiosas, elas respiram errado. Isso é um fato. Como assim, Eric? Eu respiro como uma outra pessoa qualquer. Nós respiramos num momento de ansiedade, nós, humanos ansiosos, nós respiramos de maneira curta e rápida, né? Então, é uma respiração que não enche o pulmão e ela é muito rápida. Consequentemente, a gente tem uma baixa na oxigenação cerebral, a sinapse neural não funciona muito bem e aí vira um boné velho. Então, o 4-7-8 ele se dá da seguinte forma. A gente puxa o ar, a gente inspira contando até 4 segundos. Mas tem um detalhe. Eu puxo o ar e a hora que eu chegar no 4º segundo, o pulmão tem que estar todo cheio. Então, a gente puxa o ar contando até 4, no 4º tem que estar completamente cheio. Então, se eu puxar muito rápido, em 2 segundos vai. 2 segundos. Então, não é sobre isso. Então, você tem que controlar. O maior desafio inicial da técnica é se botar em momento consciente presente para controlar e seguir a instrução. Então, eu puxo o ar por 4 segundos, eu retenho o ar por 7 segundos e eu solto o ar durante 8 segundos. Ou seja, eu encho o meu peito não muito devagar, mas também não é rápido, né? Então eu tenho que encher a minha capacidade de oxigênio no pulmão, segurar por 7 segundos para dar tempo do oxigênio circular, né? Oxigenar o sangue, circular em todo o nosso corpo, principalmente no cérebro. Então a gente retém ele por 7 segundos e a gente solta ele por 8 bem devagar, para dar tempo de todo esse movimento acontecer.
Então é 4, 7, 8. Puxo em 4, seguro por 7 e solto por 8. Então a gente vai lá e puxa. E a gente solta. E aí a gente começa esse processo de novo. Os primeiros saem completamente fora de ordem, fora de ritmo. A gente demora, até eu que pratico o 4-7-8, a respiração ritmada para redução do pico de ansiedade, para relaxamento, as primeiras elas não saem legal. Então, é normal, né? Erra um pouco na puxada do ar, segura um pouco menos, porque não dá, a pessoa quando está muito ansiosa não consegue reter o ar. Ou e na hora de soltar, às vezes 3 segundos já esvaziou o pulmão, vai soltar e faz... Né? Então, é normal. Então, insista em manter o ritmo. E quantas vezes a gente tem que repetir isso? Olha, aconteceu uma situação que eu fiquei mais ansioso. Eu posso repetir essa técnica por pelo menos 3 vezes em 1 minuto. Sim, puxa o ar pelo nariz, retém, solta pela boca, Gisele. Durante 1 minuto, dá 18, 19 segundos ali o processo inteiro. Então, durante 1 minuto, você consegue repetir pelo menos 3 vezes. Então, está acontecendo alguma coisa, eu preciso responder, mas eu não estou legal, primeira coisa, faz aí pelo menos 1 minutinho de respiração. Que nem você falou, tem a questão do trânsito. Eu ia dirigir, me colocava em estado ansioso. Primeira coisa, sentei no carro, faço ali uma sequência de pelo menos 10 repetições. Mas não é 10 repetições da primeira. Como eu disse, a primeira geralmente sai cagada. Não dá para acertar na primeira. Então, depois que eu comecei o ritmo certo, do 4, 7, 8, eu conto ali 10 repetições. Questão de dirigir na chuva vai me pôr em estado maior de ansiedade e tal. Então, naquele momento, eu faço pelo menos 10 repetições. São 3 minutinhos, você faz e sai de uma maneira muito mais tranquila. Estou dirigindo ali, estou vendo o negócio, começou a chover. Enquanto eu dirijo, eu consigo respirar e prestar atenção ali bem rapidinho. Uma fechada de sinal, dependendo do lugar, demora de 20 a 40, 60 segundos. Então, você consegue fazer algumas sessões ali da técnica. Para dormir, super recomendo. Você tem que experimentar, você vai treinando, daqui a pouco você já faz sem ficar contando, né? Porque fica no automático, né? A gente fala da numeração 4, 7, 8, que é para ter uma base respiratória e um ritmo. Se a gente mantém um ritmo respiratório, uma frequência legal, a gente também ajuda no ritmo cardíaco, né? E a gente mantém uma qualidade de sinapses neurais ali bem oxigenadas, né? Então, para dormir, eu deito, a cabeça fica mil, viro para um lado, viro para o outro. Se ponha numa posição confortável, que você geralmente dorme de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo, do jeito que você costuma e gosta de dormir. E faz. Para dormir, eu geralmente falo para os meus clientes, olha, aprecie sem moderação. Faça pelo menos umas 30 repetições que você dificilmente vai chegar na 30. Ali, já vai dormir? Ali pelo 15, 20, a gente se conecta no nosso processo respiratório, a gente se desconecta da ansiedade do futuro, às vezes até de alguma coisa do passado, ali uma questão mais depressiva, e a gente fica ali no momento presente, a gente relaxa o corpo nesse processo respiratório e simplesmente é a chave que faltava para dormir. Então, muitas eu tenho relato de gente que tomava remédio para dormir e aí largou as terapias todas que faziam e parou, depois voltou para a terapia e tinha dificuldade para dormir, fazendo exercício respiratório, dorme muito bem. Então, assim, não estou falando que é para jogar o remédio fora e para fazer o exercício somente. Não. Se toma remédio, quem tira o remédio é o médico que passou o remédio.
né? Isso é um exercício para auxiliar a pessoa a ter esse estado maior de oxigenação e de presença. Respiração consciente é a única coisa que nos traz para o momento presente. Como é que eu vou ter uma respiração consciente? Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu puxo o ar e solto. Não é mulher grávida ganhando um bebê ali que é respiração cachorrinho. Puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta. Não, não é isso. São outros 500. Núbia. Núbia funciona mesmo. Super funciona. Então é isso, gente. Sigo aqui à disposição de vocês para quem que assistiu, assiste e vier a assistir a nossa live, precisar aí de qualquer trabalho terapêutico, eu estou à disposição, né? Só me chamar aqui pelo direct, na minha bio tem lá o link que vem parar no meu WhatsApp. Eu estou à disposição. Ainda tenho um horário vago para atendimento. Então, assim, minha agenda está bem no limite, eu tenho um horário vago. E precisando e eu podendo ajudar, estou à disposição. Maravilha, Eric. Núbia, gratidão minha poder fazer parte do seu processo, querida. Que ela aprendeu com você. A Maravilha disse, eu desenvolvi desenvolvimento de quadro de ansiedade, hoje ela toma remédio, desenvolvi, então, é importante. Às Num vezes quadro de ansiedade mais alto, é importante o acompanhamento médico. Sim, às vezes a pessoa precisa tomar um ansiolítico para ajudar, porque a cabeça não desliga e não tem o que faça desligar. E durante um tempo, né, é importante, sim, a intervenção medicamentosa, mas entenda que nenhum remédio vai resolver a sua ansiedade sozinho, a não ser que você use o seu remédio para o resto da vida como uma muleta para ter um pouco mais de controle. Então, o remédio é legal sim, mas é importante o processo terapêutico, seja qual for que você escolha, psicoterapia ou outras terapias alternativas aí, mas faça, né? É muito importante que faça para poder se desenvolver melhor. Exatamente. Busque ajuda e vai se autoconhecendo, que a partir do momento que a gente se autoconhece, vai ficando mais fácil a gente se autocontrolar, a gente se dominar novamente, se empoderar novamente, ter o controle da nossa vida. Exatamente. Com certeza. Eu também, aqui, recados finais, estamos aí à disposição, quem tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no direct, a gente responde, a gente está inteiramente à disposição para os atendimentos, enfim. Os recadinhos são esses. No domingo eu sigo com a minha live, por enquanto eu vou estar deixando ela às 8 horas da manhã. Reflexão, meditação e envio de reiki, todos os domingos. Em breve teremos mais convidados, ou de repente a gente traz outro assunto também com o Eric, a gente vai trabalhando aí, se ele tiver disponibilidade, mais pra frente a gente traz ele de novo aqui pra gente estar conversando mais um pouquinho. Ficarei Foi uma feliz. Gratidão profunda, Eric, pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua colaboração, por todos que estiveram aqui. Uma honra recebê-los mesmo, gratidão. Espero ter sido contribuição para vocês. Esse assunto foi muito bacana, a gente precisa ser falado, precisa ser dito e compartilhado. Então, vai ficar gravado. Eu vou deixar o Eric lá também na página dele, se ele quiser, vai ficar lá na página dele também. Vai ficar lá. Mais pra frente, eu também vou colocar lá no meu canal do YouTube, porque é um assunto que precisa ser falado, gente. E mais precisa ter acesso. E é isso, tá bom? Gratidão profunda. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Gratidão. Beijo, tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau.